da Rádio Cidade em Dia. No programa de hoje a gente conversa sobre a alienação parental, mas antes de falar sobre isso, sexta também é dia de falar sobre sexualidade. A gente fala então com a doutora Sarita Cardoso no quadro Sexando. Sexando, descomplicando os mitos criados sobre a sexualidade e saúde íntima. Boa noite, Bia. Boa noite, queridos ouvintes e colegas da Rádio Cidade em Dia. Mais uma sexta-feira. E eu estava pensando sobre os nossos temas dos 2 últimos programas e de muitos outros que fizemos sobre esse assunto. Sobre abuso sexual, sobre gravidez na adolescência, e hoje eu resolvi lhes falar sobre educação sexual. Alguns podem argumentar que as coisas relacionadas à sexualidade são instintivas, que a gente aprende praticando, mas não é bem assim que acontece. Hoje em dia, nós já sabemos que a aquisição de uma consciência assim, mais completa, mais dirigida no ser humano, ela é obtida com a montagem de um sistema de execução de capacidades que nós temos no nosso cérebro. Quem nos ajuda a entender isso é a neurociência, que é o estudo da biologia do cérebro. E o que ela tem mostrado é que a cognição, essa nossa capacidade de aprender, de assimilar o conhecimento, que é uma habilidade neurobiológica, ela se desenvolve muito na adolescência. Porque nessa época existe um aumento das ligações entre os neurônios naquele processo de amadurecimento do nosso cérebro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por questões de amadurecimento cerebral, muitas vezes o adolescente tem dificuldade para tomar decisões sensatas. E por isso ele acaba cometendo comportamentos de risco, que a gente chama. E vocês pensem bem, jovens inundados de hormônios, diante de uma sociedade que apresenta tanta controvérsia. Quer dizer, por um lado, a família fala de que não deve ter relações cedo, não é que o comportamento sexual é uma coisa feia, que tem riscos, mas ele tem isso tudo à mostra. O corpo é usado como objeto de consumo pela sociedade atual. Erotismo e sexo é apresentado na televisão, em propagandas. Isso gera conflito no adolescente. Ele está num período em que ele está inundado de hormônios, às vezes até em conflito com os pais, procurando as suas afirmações, o seu próprio eu. E agora pensem a respeito do que eu vou lhes falar. A adolescência é um período que é marcado por um aumento de capacidades físicas e mentais. Eles são fortes, eles são rápidos. Já pararam para pensar por que é que os planos de saúde dos adolescentes têm um preço menor? Porque eles não adoecem. Então, do que morrem os nossos adolescentes? Eles morrem justamente por uma propensão ao comportamento de erro. Eles entram em situações desconsiderando risco e consequência. Isso vale para a violência, isso vale para acidentes no trânsito, isso vale para uma série de outras coisas. E nós já falamos também aqui na quantidade de meninas que morrem por morte materna, que é aquela morte que acontece naquele período entre gravidez e parto. Vocês vejam só, o aborto é a 5ª causa de morte materna do Brasil. Então, num Brasil onde a cada hora 4 meninas são estupradas, vejam bem, em 2020 ocorreram uma média de 6 abortos por dia de meninas de 10 a 14 anos que foram vítimas de estupros. E nos 5 anos antes de 2020, mais de 5.000 meninas de 10 a 14 anos, vítimas de estupro, tiveram os seus bebês. Em 75% desses casos, dessas meninas, a violência que elas sofriam era sistemática, quer dizer, elas já estavam há algum tempo sendo abusadas. Então, o que está acontecendo aí? Em muitos dos casos, isso acontece em famílias de baixa renda, onde existe um completo desconhecimento sobre educação sexual, sobre saúde sexual, sobre direitos, porque educação é tudo. A Unicef, em 2020, publicou
que as complicações da gravidez e parto são a principal causa de morte materna entre meninas de 15 a 19 anos em todo o mundo. E sabe onde acontece 99% dessas mortes? Em países de baixa e média renda. Então, os alicerces para a prevenção desse comportamento de risco na adolescência são a educação, a divulgação do conhecimento, a valorização de elementos éticos e morais, sem dúvida. Então, essa construção desses alicerces é papel da família, das escolas e das instituições. E estudando todos esses programas de educação sexual, hoje em dia a gente já sabe que pregar a abstinência não tem a eficácia que se esperava. Porque eles estão numa época de né, uma inundação hormonal, e eles têm muito estímulo. Um programa de educação sexual, ele tem que abranger os adolescentes que querem iniciar atividade sexual, que se sentem preparados, e aqueles que não, e dar suporte a todos eles. Então, aparentemente, muitos adolescentes também, eles iniciam atividade sexual e embarcam em gestações também, porque não veem muito futuro, não tem muitos planos de vida. Então, existem programas que são chamados programas de educação sexual abrangente, ainda programas de desenvolvimento positivo da juventude, que incluem também melhoria de oportunidades profissionais, com cursos técnicos, junto todos esses pontos sendo abordados durante a orientação e a educação sexual. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas dessas coisas que nós temos acompanhado não teriam esse desfecho que nós tivemos, né, nos casos de abuso e no caso da menina, se nós estivéssemos no nosso currículo escolar mais educação sexual. A gente sabe que houve um retrocesso nos últimos anos, sabe por que também que aconteceram esses retrocessos, mas vejam bem o que eu falei. O papel é de todos. Tá? A educação sexual, a educação em saúde sexual, ela dá informações sobre tudo, sobre infecções sexualmente transmissíveis, e ela fala de saúde sexual, ou seja, de viver a vida sexual de uma maneira plena e saudável. E é, sem dúvida nenhuma, um papel da sociedade como um todo. Então, por hoje, esse é o meu recado. Boa noite a todos, boa noite, Bia. Desejo um final de semana cheio de luz para vocês e um pensamento aqui para nós mudarmos o que está acontecendo no nosso país. Nós temos que continuar na busca de uma sociedade melhor, e os nossos adolescentes são fundamentais para que a gente tenha um futuro melhor no Brasil. Um grande beijo e até! Aqui a gente segue agora, então, até às 11 horas da noite, falando sobre alienação parental. E quem ajuda a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto é a psicóloga Regina Rabelo, que já está aqui com a gente. Regina, muito boa noite, seja bem-vinda. Prazer imenso te receber aqui mais uma vez para a gente falar sobre um assunto também muito importante. Prazer, Bia, a todos que estão aqui nos vendo, nos ouvindo, né? É uma satisfação poder estar aqui e contribuir um pouquinho também. A gente começar, então, esse nosso bate-papo, eu queria te pedir para explicar um pouco para a gente o que é alienação parental. Para quem já ouviu falar nesse assunto, ou para quem nunca ouviu falar, explica um pouquinho, contextualiza um pouquinho do que é isso para a gente. Então, Bia, a alienação parental, ela se caracteriza, né, como uma interferência, né, uma interferência na relação entre o pai ou a mãe, né, no sentido de afastar a criança ou aquele adolescente do convívio, né, ou do pai ou da mãe, né, prejudicando, claro, muitas vezes, né, a imagem que aquela criança tem do pai ou da mãe, né, vindo também, né, a causar interferências emocionais e psicológicas na própria criança, não só na relação, né, com aquele pai ou com aquela mãe ou com aquele cuidador. Perfeito. E quando a gente fala sobre esse assunto, né, qual que é a importância de a gente começar a pensar sobre isso, Regina? Acreditas que a gente já fala sobre isso ou que a gente está um pouco aquém?
Não, a gente já vem trazendo mais esse assunto, né? Já tem bastante profissionais que vêm falando sobre esse assunto, né? Profissionais não só da área da psicologia, mas os profissionais do direito, os profissionais da própria outras áreas da saúde, né? Que percebem o que isso causa na criança e no adolescente. A própria escola, muitas vezes, já aborda esse assunto, porque é perceptível as mudanças de comportamento da criança, né? E aí todas aquelas pessoas que estão envolvidas com aquela criança vão percebendo o sofrimento que vai sendo causado nela, ou naquele adolescente, né? E quando a gente fala sobre uma separação, né, para que a gente possa entender um pouquinho nesse assunto, como que a criança ou o adolescente, o que que passa na cabeça dele quando ele vê o pai e a mãe se separando, assim, vê aquele modelo que ele tinha de família, né, de uma casa só, de os pais juntos, enfim, como passa na cabeça de uma criança quando ela vê esse modelo de família né, sendo disrompido? É exatamente essa palavra, é uma disruptura, né, daquele lugar, né, que muitas vezes é o lar dela, né? Por que que eu digo muitas vezes, né? Porque tem muitas casas, mas muitas vezes não quer dizer que seja um lar, né? Então tem uma diferença aí. Então, uma casa são quatro paredes, um lugar onde a gente vive, tudo mais, e um lar é quando a gente realmente se sente seguro, acolhido, validado naquele lugar. Então, quando há essa disruptura, né, essa criança ela tem esse lugar onde ela sente que ali é o lugar dela, é um lugar onde ela se sente segura, é o lugar onde ela tem as coisinhas dela, né, dependente da classe social, independente do tamanho da casa, independente de qualquer coisa, mas ali é o espaço daquela família. E aí, né, por uma série de motivos, né, e conflitos do casal, vem aí a separação, o que que acontece? É claro que isso vai mudar a rotina daquela criança. Aquele casal, ele não vai mais, aquela família não vai mais morar todos dentro daquele mesmo lar. E aí, o que que vai acontecer? Essa criança, né, claro, no início vai ficar bastante ansiosa, vai ficar insegura com o que que vai acontecer agora com a nossa família? Será que eu vou continuar vendo meus pais? Será que não? E aí, Bia, entra uma questão muito importante que aí eu chamo já, né? Faço um alerta para os pais, que é o cuidado que a gente precisa ter na hora que isso acontece. Porque que um casal, né, não casa para se separar ou não venha morar junto para se separar. Claro, o objetivo não é esse, né? A gente quer viver feliz para sempre, como diz lá. Mas só que a gente sabe que existem fatores que fazem com que um casal venha a se separar. A questão não é a separação em si, né? Claro que ela vai gerar ali um desconforto, uma ansiedade, uma tristeza inicial naquela criança, né? Mas o que vai gerar um trauma, o que vai ser passível de um sofrimento constante em seguida, vai ser como esses pais vão conduzir essa separação. Como que se os pais comunicam e como eles vão comunicar isso para essa criança, a maneira, né, como eles estão conseguindo lidar com as suas próprias emoções, como eles estão fazendo para resolver as partes burocráticas daquele fim daquele relacionamento. Então, tudo isso vai fazer uma diferença enorme na hora que essa criança tiver que ir, às vezes, morar em outra casa ou ficar morando naquela casa, mas só com a mãe ou só com o pai. E como que vai ser conduzido esse processo depois? Como é que a parentalidade vai acontecer? Por quê? Porque eu deixo de ser esposa daquele homem, aquele homem deixa de ser meu esposo, ou, né, mesmo nos casais homossexuais, da mesma maneira, né, porque a gente sabe que tem muitos que hoje já têm, né, já tem filhos, né, então, assim, indiferente, mas já não vai mais ser aquele modelo, e aí como que aquelas pessoas vão fazer? Essa criança, ela vai poder visitar aquele pai, aquela mãe, como é que vai conduzir tudo isso? Então, isso a criança tem que ter muita clareza, Bia, porque senão gera muita confusão na cabecinha dela, muita insegurança, e não é só a criança pequena, não, é a criança maiorzinha já, o próprio adolescente, e os cuidados que a gente precisa ter, basicamente, são esses, e claro, outros que eu também vou comentar.
Eu acho interessante quando tu traz essa questão, porque reforça a importância de o adulto ser adulto, né? De o adulto ter a maturidade para conduzir o relacionamento. Porque no momento de separação, né, Regina, é comum que se não tem filhos, o casal em si que se separa já tenha muitas confusões, né? Quando ele tem um filho ali agregado, é mais difícil, mais complicado ainda lidar com a situação. E por isso a importância do que tu disse da maturidade, da responsabilidade em ter clareza do relacionamento e mostrar essa clareza para a criança, para o filho, né? Sim, porque a conjugalidade não pode interferir, né? Os problemas da conjugalidade não podem interferir na parentalidade, né? Isso talvez a gente, quem esteja nos ouvindo, vai dizer assim, sim, Regina, isso é fato, né? Só que quando está acontecendo no calor das emoções, aquele casal que fez muitos planos, que aí hoje a relação já está bem desestruturada, que, né, por qualquer motivo que seja, né, do final daquele relacionamento, e aí, assim, às vezes é comum eu entrar na emoção, eu ficar ali, né, emocionalmente ativado e eu não conseguir fazer aquilo que realmente precisa ser feito, ou seja, agir com a razão. Entender que, além daquele relacionamento que se desfez, que a gente precisa resolver coisas burocráticas, existe uma criança, e essa criança ou esse adolescente, esse filho, é nossa responsabilidade, e somos nós que somos os adultos da relação, né? Talvez me pergunte, mas isso acontece sempre, Regina? É fácil a gente conduzir dessa maneira? Não, muitas vezes aquele casal, né, ou a esposa, ou o esposo, ou os dois de forma individual, vão ter que buscar auxílio, vão ter que buscar ajuda, porque não sabe como lidar com aquele turbilhão de emoção, com aquelas situações todas, mas eu entendo que, por mais difícil que seja, a gente precisa, sim, buscar ajuda até para que a gente possa conduzir essa situação de uma maneira que não venha causar mais sofrimento naquela criança ou naquele adolescente. Perfeito. Quando a gente fala sobre isso, tu percebe tu percebe a importância, tu percebe que os casais, né, enfim, as famílias estão percebendo a importância de uma ajuda terapêutica, de um profissional qualificado, um psicólogo, que possa dar um amparo e um direcionamento durante todo esse processo, né? Tem casais, né, tem famílias, né, que buscam, né, não é a maioria, né, mas tem famílias que buscam, né, porque qual é a preocupação, né? Eu já atendi, né, um casal que estava separado, né, um ex-casal, né, e que qual era a preocupação deles? Era como que eles iam conduzir a partir dali, né, esse processo de uma maneira que a criança não viesse a ter mais sofrimentos do que aquele normal que ela já tinha, né? Por tudo aquilo que eu falei, né? A rotina que quebra, a casa já muda, né? Aquele núcleo ali já não é mais o mesmo. Então, o que acontece? Essa família eu achei muito bacana, porque ela resolveu as questões delas, cada um, né? O que levou ao rompimento do relacionamento, mas ela pensou também na criança. Como que a gente vai fazer para que essa separação não traumatize o nosso filho? E isso seria o suprassumo, né? Regina, todos precisariam, Pia. Eu acho que a gente vai para a escola, a gente aprende muita coisa. A gente aprende português, inglês, a gente vai para uma faculdade para, né, aprender a ser psicólogo, aprender a ser advogado, ser um jornalista, isso, aquilo outro. A gente vai para a escola para aprender um monte de coisa, mas a gente não aprendeu, né, de forma qualificada, como lidar com situações de um casamento que está desfeito, de problemas nossos individuais que interferem nos relacionamentos. A gente não aprendeu a exercer uma parentalidade, né, mais consciente, com mais conhecimento. E a gente também não aprendeu como fazer para, diante de um rompimento de um relacionamento, lidar com essa criança e esse adolescente.
E o que que a gente faz? A gente vai muito por aquilo que as pessoas vão falando. Ah, não, não dá bola, isso aí tá tudo certo, daqui a pouco passa, né? Não, não, tá tudo bem. Ah, é pequenininho, não entende nada ainda, não tá percebendo nada. Não, isso não vai gerar problema nenhum. Ou pelo contrário, né? Se é um adolescente, não, ele já entende, ele já sabe, tá tudo certo na cabeça dele. E não é bem assim, Bê. Não é bem assim, né? Perfeito. Eu acho interessante quando tu traz essa questão, e essa é justamente uma das coisas que eu ia te perguntar, né? Quando essa separação entre o pai e a mãe, o pai, né? A mãe, enfim, independente do casal ser hétero ou homo, como, e esse casal ele não consegue administrar essa separação, como é a importância de cuidar disso no que a gente passa para a criança, para o adolescente, né? Porque às vezes a gente nota quando o casal é casado, a gente com o filho já nota os pais falando, ah, porque a tua mãe isso, porque o teu pai aquilo, né? E desde sempre jogando aquelas críticas, quando se é casado já se tem muito isso, né? Como que é para criança e para adolescente quando os pais ficam jogando um sobre o outro algumas críticas, algumas palavras, quando já não estão mais juntos, principalmente naquele período em que, sei lá, fica 15 dias com um, 15 dias com o outro. Ah, mas isso só acontece na casa do teu pai. Como lidar com isso, com essas picuinhas, ou até mesmo esses ressentimentos de um relacionamento para que eles não afetem os filhos? Bom, o primeiro passo é entender que tudo que eu falo, seja eu pai ou mãe, impacta positivamente ou negativamente na formação daquele sujeito que está na minha frente. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Isso eu faço um alerta tanto para os pais que estão em casa hoje casados, enfim, que não tem intenção nenhuma de se separar. Então, o cuidado com as palavras, o cuidado sobre o que conversar na frente das crianças, como e dos adolescentes, como conversar, o cuidado para se acalmar antes, né, de falar qualquer coisa, porque depois que falou, já está falado. Regina, mas eu não pensei, saiu, e agora eu me arrependi. Sim, exatamente. Mas por que que não pensou? Porque eu estava muito brava, porque eu estava muito chateada. Então, o primeiro passo, vamos se acalmar primeiro. Antes de qualquer coisa, se acalma. Se tiver que se retirar um pouquinho ali da situação, se retire um pouquinho da situação, lava o rosto na água gelada, né? Vai fazer uma caminhada, né? Faz qualquer coisa nesse sentido, usa de alguma estratégia para aos poucos ir se acalmando. O cérebro racional, nessa parte do cérebro aqui, né? Que fica sequestrada por essa outra região, a gente diz que é o sequestro da amígdala, ou seja, né? A amígdala sequestra a nossa parte racional, né? A gente fica completamente ativado emocionalmente e acaba falando, né, de um jeito ou falando coisas que para a criança ela vai levar muito a sério, principalmente as crianças pequenas, elas levam muito a sério, porque é o meu pai, a minha mãe que está falando, né? Então, se eles estão falando é porque é verdade, é porque é aquilo ali mesmo. Então, o que acontece muito? Aquelas falas, né? Eu não te aguento mais, eu vou embora, eu tô cansado dessa vida, né? Isso não é para mim. E aquele monte né, de coisas que a pessoa vai falando. E que a criança, que às vezes a gente acha que ela não está entendendo, ou que ela não está escutando porque ela está no quarto, e tudo aquilo é uma grande ilusão, porque eles realmente estão entendendo, se não estão entendendo, eles estão sentindo o clima tenso, e eles estão percebendo que existe uma tensão ali. E aí o que acontece? Essas ameaças constantes, né, fazem com que aquela criança ou adolescente mesmo, ele fique sempre, né, num nível de ansiedade muito grande, porque assim, será que é hoje que a minha mãe vai embora? E se a minha mãe for embora, como é que eu vou ficar, né? Tá, mas será que o meu pai vai embora? Será que o meu pai tem outra família? Será que ele vai voltar para me ver?
Será que um dia a gente vai voltar a ficar junto? Será que a gente vai ter que sair dessa casa? E aí aquela criança, aquele adolescente começa a entrar num pico de pensamentos completamente aterrorizantes, porque eles não sabem o que vai acontecer com eles. E os pais, depois baixa, né, a remoção, às vezes depois volto para casa, você saiu, volto para casa, se entende tudo, só que para a criança já ativou ela, já marcou, já registrou, ela já entrou em estado de alerta. Isso quando eles estão morando juntos. Quando eles estão, né, vão separar, a mesma coisa, né? Ah, porque o teu pai atrasou, é porque é sempre assim, ele sempre atrasa. Sempre foi assim, teu pai é atrasado, o teu pai não cumpre com as coisas, o teu pai isso, o teu pai aquilo, a mãe a mesma coisa, porque a tua mãe não dá para confiar, porque a tua mãe não sei o quê, porque olha aqui, a tua mãe é esquecida, já esqueceu a tua roupa. E aí o que vai acontecer? Poxa, tá falando da minha mãe, tá falando do meu pai, das pessoas mais importantes da minha vida, né? Então imagina como é que fica a cabeça dessa criança. Né? Então, esse cuidado, e mais, eu estendo esse cuidado, Bia, também para a grande família, tá? O vô, a avó, os tios que estão ali convivendo junto, porque muitas vezes a sogra está chateada, né? Que é a avó paterna ou a avó materna, está chateada com algum comportamento do filho, da nora ou do genro, e acaba falando coisas na frente da criança ou do adolescente e faz com que essa criança, esse adolescente se magoe e sofra muito. Porque ela está falando dos meus pais. Perfeito, perfeito. Regina, antes de a gente dar continuidade a esse nosso bate-papo, a gente faz agora um breve intervalinho. Você nos ouve tanto na frequência do 89.1 FM, como também no youtube.com/Rádio Cidade em Dia e no facebook.com/Rádio Cidade em Dia. A gente faz agora uma breve pausa e daqui a pouco a gente volta. Sai daí. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Criciúma e Vasco no futebol premiado da Cidade em Dia e do Manente Supermercados. Tá valendo uma bicicleta novinha. Vá no Instagram, @Rádio Cidade em Dia. Confira os detalhes da promoção. Siga as regras e fique na torcida. O resultado sai neste sábado na cobertura de Criciúma e Vasco. Mais uma do Manente Supermercados e da Cidade em Dia, porque agora a bola é nossa. O Shopping do Óleo tem tudo, e tudo para o seu carro. Geometria e balanceamento, suspensão e freios, aditivos, pneus, revisão automotiva, higienização e, claro, a mais completa e qualificada troca de óleo da região. Precisou? Traga o seu carro aqui. No Shopping do Óleo, você sempre vai encontrar promoções, super vantagens e atendimento especializado. Shopping do Óleo, Centro Automotivo, porque seu carro merece. Avenida Centenário, em frente ao Banco do Brasil, Centro, Criciúma. Fone 3411-6927. Pensou em capotas de fibra e acessórios de picape? Capotas do Vale é o shopping da sua picape. Capotas de fibra e marítimas, Santo Antônio, estribos laterais, protetor de caçamba e engate de reboque é em Capotas do Vale. Desde 1993 com qualidade e menor preço. Capotas do Vale, você paga em até 21 vezes no cartão. Acesse capotasdovale.com.br ou visite uma de nossas lojas em Estrela, Rio Grande do Sul e em Araranguá e Içara, Santa Catarina. Capotas do Vale, a arte em equipar. Criciúma e Vasco, de um jeito que só a Cidade em Dia pode contar. Um dos grandes jogos da campanha tricolor na Série B do Brasileiro. E o majestoso vai tremer no embalo da seleção do rádio. Exclusivo, futebol é da cidade, em ritmo de carrossel. Mário Lima e Dante Bragato Neto juntos para a melhor cobertura. Vai ser nesse sábado. A bola rola às 4:30 da tarde no Heriberto Wilson. A Cidade
Cidade em Dia entra em campo a partir das 9 da manhã. Antes, durante e depois você não perde um lance. O Mário Dante, o carrossel da Cidade em Dia, fazendo a diferença com o Tigre. Oferecimento: Supermercados Manente, economia super perto de você. Exucre, seu futuro é agora, faça Exucre. Biosono Colchões, nessa você pode confiar. Ensino Médio Senac, prepara para o vestibular e para a vida. Capotas do Vale, qualidade e menor preço. Shopping do Óleo, aqui tem tudo para o seu carro. BPM, há 35 anos estruturando o sucesso das empresas com o melhor da inovação para a sua obra. Pisos e porcelanatos é na Poligre Shop. Única como você, lojas em Criciúma e Maracajá. Você está ouvindo o programa Atual. Fique por dentro de assuntos atuais que envolvem política, mudanças da sociedade, pensamento crítico e muito mais. Voltamos aqui no programa atual dessa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, em que a gente conversa com a psicóloga Regina Rabelo sobre alienação parental. Regina, voltando ao nosso assunto lá do primeiro bloco, lá no finalzinho a gente estava falando um pouquinho sobre a importância do pai e da mãe terem essa responsabilidade durante todo esse processo de separação, né? Saber muito bem separar o que é um assunto do casal, o que é um assunto da família. E dentro disso, quais são as consequências de casais que não colocam isso em prática, né? De casais que às vezes não observam e acabam fazendo tudo aquilo que tu disse que não era interessante a gente fazer. Na cabeça da criança, do adolescente, no filho que é impactado por essa separação, por esse momento da família. Quais são as consequências a curto e também a longo prazo? A curto prazo, né, a criança ou adolescente passa a se sentir muito inseguro, porque essa situação acaba gerando uma insegurança devido à instabilidade que ela causa. A instabilidade é promovida por esses discursos contraditórios, por essa situação de ela ter que mudar a rotina dela, então tudo isso gera um nível de insegurança muito grande. Ao mesmo tempo, né, então além da insegurança, o medo, a ansiedade aí vem também junto, né, causada pelo medo e pela insegurança, e acaba gerando, esse nível de ansiedade mais elevado acaba gerando sintomas físicos, né, como taquicardia, às vezes a criança começa a reclamar que está com dor de barriga, né, a criança começa a ter alterações no sono, alterações no apetite, não só a criança, mas o adolescente, acaba alterando o humor, então a criança ou adolescente vai ficando mais triste também, ou mais irritado, né, tendo às vezes crises de raiva ou crises de choro, e isso tudo, né, a médio e longo prazo pode vir a desenvolver na criança ou no adolescente, né, algum transtorno de ansiedade ou até mesmo o transtorno de depressão, o transtorno de humor, depressão. Então, é sério, né, não é assim, daqui a pouco passa, não é assim que funciona, porque aquele estresse prolongado causado por aquela situação ali pode vir a desenvolver algum tipo de problema maior, como um transtorno de humor ou um transtorno de ansiedade. Perfeito. A gente trouxe aqui exemplos de casos, né, de famílias, de casais que acabam se separando por algum motivo que acontece, né? A gente não falou aqui de violência, a gente não falou aqui de assuntos assim mais sérios e mais graves, quando a gente fala até mesmo da questão penal, né, Regina? Nesses casos em que, por exemplo, o casal se separou porque o marido batia na esposa, né? O pai batia na mãe. E em casos mais sérios, assim, quando a gente envolve agressão, violência e alguns tipos de distúrbios. Quando a gente tem esses casos, qual é a melhor forma de se proceder em relação a isso para tentar diminuir aí os danos causados a essa criança, a esse adolescente envolvido nesse núcleo familiar? Bom, já é constatado cientificamente que uma criança, né, quando exposta a um ambiente estressor constante, né, causa alterações a níveis neuropsicológicos mesmo, alterações cerebrais na estrutura, né, cerebral da criança. Então, para a gente ver que isso é tão sério, então, para chegar a modificar,
né, a estrutura cerebral da criança, isso consequentemente vai ter consequências muito significativas no desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional e comportamental dessa criança. Só isso, que não é pouco, já é muita coisa, né? Então, assim, a partir dali, o que a gente precisa? Regina, mas até o momento ele não apresentou nada, né? Nada, como se diz, né? Tá tudo tranquilo, enfim, mas às vezes daqui a pouco, lá na escola, numa situação que teoricamente não era para ter um rompante de raiva, às vezes aquela criança acaba tendo um comportamento, vamos dizer assim, agressivo, né? Por quê? Porque ela já está, né, de certa forma, aquilo ali foi um gatilho para ela conseguir, né, acabar expressando aquilo que ela já vem sentindo há muito tempo. Então, um ambiente familiar muito estressor, e esse estresse causado por violência, né, seja ela física, psicológica, qualquer tipo de violência vai causar danos na formação neurobiológica dessa criança, vai causar dano na formação da personalidade dessa criança e, claro, consequências também na adolescência. Porque é esse indivíduo que está se formando, então vai ter consequências também, né, como a instalação de transtornos mentais, como depressão e ansiedade que eu falei. O que os pais precisam fazer, né? Busca por um auxílio, uma busca por atendimento psicológico, né? Então, assim, até para ver se realmente, às vezes, teve algum dano maior ou se, né, alguns comportamentos ali conseguem ser modificados, né, com uma intervenção não tão, né, vamos dizer assim, complexa, porque muitas vezes chega-se o ponto, a criança já está tão comprometida psicologicamente, né, emocionalmente, que só a psicoterapia não é possível. É preciso encaminhar, né, para um psiquiatra infanto-juvenil que vai precisar entrar com medicação para auxiliar aquela criança, aquele adolescente. Então, que a gente não deixe chegar a esse ponto. Então, se já teve um ambiente, né, em casa, estressor, né, que teve aquela criança ou aquele adolescente exposto em situação de violência doméstica, né, e violência como um todo, é importante se atentar à questão da saúde mental dessa criança ou desse adolescente. E, claro, também daquela mulher ou daquele, né, daquela pessoa que também esteve exposta àquela situação de violência. Perfeito. Quando a gente fala sobre ainda essa questão de violência ou de drogas, enfim, né, em um cenário em que a gente vê que é mais problemático e precisa de mais atenção, a gente estava conversando lá no primeiro bloco sobre o papel da mãe, o papel do pai, como é importante não interferir isso falando mal do pai ou falando mal da mãe, né? Em situações como essas, em que vamos pegar aqui um exemplo hipotético, o pai agredia a mãe, enfim, o pai era usuário de drogas, enfim, o pai foi afastado daquela família, enfim, afastado daquela criança, daquele adolescente, como que a mãe, com todo o aparato também psicológico e de profissionais que tu trouxe pra gente, pode lidar com essa situação quando fala do pai para o filho? Não sei se eu consegui entender a pergunta, assim. Como que ela pode lidar com essa situação, não tá querendo manchar a imagem do pai, mas também sendo realista com a situação do que aconteceu na família? É bem importante essa tua pergunta, porque o que acontece, né? A gente precisa se atentar a algumas coisas. A alienação parental é quando, né, uma das partes acaba denegrindo a imagem daquele pai ou daquela mãe, enfim, né, em função, né, da sua frustração, do seu estresse, ou de outros, vamos dizer assim, ou de outros interesses, e acaba usando, às vezes, a criança até como uma moeda de troca, né? Mas quando a gente está falando, né, vamos imaginar, então se afastou e esse pai, né, ou essa mãe, que às vezes também acontece, né, tinha alguns comportamentos já muito complicados e tudo mais, né, como é o caso da violência, da droga e tudo mais, eu não vou, né, desenhar um pai perfeito,
tá? O que eu quero dizer com isso? No sentido de, não, o teu pai era um super-herói, o teu pai era o melhor pai do mundo, o teu pai isso, o teu pai aquilo. A gente não precisa construir uma idealização em cima da imagem daquele pai ou daquela mãe, que é para não alienar, não é isso. Mas eu também não posso chegar para uma criança ou para um adolescente e dizer assim, o teu pai era um isso, o teu pai era um aquilo, porque o teu pai não sei o quê. E aí eu descarregar toda a minha ira, a minha raiva, a minha frustração em cima daquela criança ou daquele adolescente. Por quê, Bia? Porque o cérebro da criança e do adolescente, ele não está maduro o suficiente para conseguir processar aquilo tudo que eu estou trazendo. E ele não vai ter condições de fazer essa separação entre minha mãe está falando do marido dela e não do meu pai. Meu pai está falando da ex-esposa dele e não da minha mãe. E aí, essa criança, esse adolescente não tem essa condição, porque o cérebro leva até quase perto até alguns teóricos falam que até os 25 anos para, de fato, estar completamente maduro. Então, uma criança e um adolescente não tem condições, não é a filha da Maria ou a filha do João, não, é qualquer criança ou qualquer adolescente não tem condições de lidar com essa situação, que é uma situação de adulto. E aí, eu não posso idealizar esse homem ou essa mulher, porque não tem necessidade, mesmo que seja um pai ou uma mãe que não tem nenhum comportamento disruptivo, não tem nenhum envolvimento com droga, não tem nenhuma questão de violência, eu não tenho por que ficar idealizando um pai ou uma mãe, porque pai e mãe é ser humano normal como qualquer outro, falha, peca, enfim, tem qualidades, tem defeitos, então eu não posso ir nem para um extremo, para, eu vou fazer assim porque aí ele não vai ficar com uma imagem ruim, então, só porque, então, eu não posso fazer isso, e eu também não posso pegar e descarregar tudo, e sangrar em cima dessa criança, e falar para essa criança ou para esse adolescente que esse pai ou essa mãe é tudo aquilo que passa pela minha cabeça. Então, Regina, qual é o caminho do meio? O caminho do meio é eu, primeiro, entender uma coisa, resolvo eu as minhas frustrações, as minhas mágoas, as minhas questões. Vou digerir tudo isso para que eu possa, quando meu filho perguntar alguma coisa, eu possa gentilmente, amorosamente e com segurança falar só aquilo que compete à idade dele e que eu acredito que não vai causar nenhum prejuízo na formação daquele sujeitinho que está na minha frente. Então, o cuidado é esse. Separar eu como esposa ou como marido do meu papel de mãe ou de pai. Nossa, acho muito importante isso, porque é uma responsabilidade perceber de que o cérebro, né, não tá, daquela criança, daquele adolescente, não tá formado e não tem essa maturidade, e por isso a responsabilidade é justamente dos pais, né, Regina? É realmente assumir uma responsabilidade de pensar a relação para além de uma separação só entre esposo e esposa, né, ou ex-esposo e ex-esposa. Pensar também em colocar o filho no centro disso e de como que isso pode ser um pouco mais fácil para ele, né? Exatamente. E os cuidados também, né, Bia, com as hipercompensações, né? Então, aí eu também abro ali uma brecha, porque às vezes alguns pais, assim, né, acabam hipercompensando. Então, assim, os casais se separam, e aí, às vezes, o pai acaba, porque, né, foi uma situação difícil lá em casa, e a mãe já não está mais perto do filho, aí o pai começa a hipercompensar, começa a dar presentes para aquela criança, começa a fazer 1000 promessas, começa a fazer uma série de coisas que às vezes não vai conseguir dar conta, e mesmo assim, tudo para fazer com que, eu estou fazendo isso para ela não ficar triste. Não, a criança e o adolescente, eles precisam sim sentir todas as emoções como qualquer outro ser humano. Só que, como qualquer outro ser humano, essas emoções precisam ser acolhidas.
né? Então, se ele está triste, aquela criança ou aquele adolescente está triste, está tudo bem, está triste, porque afinal de contas é um pai, é uma mãe que não está mais ali, né? Ah, mas não morreu, Regina, mas não está mais ali, não como antes. Né? E aí, às vezes, assim, tentar amenizar essa situação, trazendo coisas, fazendo promessas, como eu falei, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado. Só que para eu acolher, né, e entender que ele ficar triste, chorar, dizer que está com saudade é normal, eu também vou precisar saber o que fazer com as minhas emoções. Então, como que eu lido com as minhas emoções? Porque se eu também não me permito, às vezes, chorar, buscar um apoio, seja de um amigo, seja de um profissional, né, ou de um familiar, que pode ser uma rede de apoio, para eu também me restabelecer, como é que eu vou ter condições de fazer isso por aquela criança ou aquele adolescente que está na minha frente? Perfeito. Outra questão também que pode acontecer, e é justamente o que eu queria te perguntar nesse processo e nessa conversa sobre alienação parental, é quando o pai ou a mãe encontra uma outra pessoa e acaba se casando de novo, né? Como que isso também se dá na cabeça da criança e do adolescente, né? Uma nova família que é gerada ali, mas ele também faz parte daquela família, mas não é todo 100% a família dele, ou quando essa pessoa que chega traz mais alguém, né? Traz mais filhos, enfim. Como que esses novos desdobramentos aí de família se dão também na cabecinha das crianças e dos adolescentes? Uma coisa que eu acho bastante importante falar, né, é que assim, né, a gente está numa mudança muito grande em termos de sociedade, o ser humano também, né, por isso que a gente continua sempre estudando, porque está sempre modificando, muitas coisas acontecendo, e o número de divórcios tem aumentado consideravelmente, né? E aí que eu não estou nem para defender, nem para não defender, não é esse o caso, mas esse é dados estatísticos, né? Então tem aumentado consideravelmente. E claro que aí também novos arranjos familiares também vão acontecendo, né? Mas uma das coisas que eu acho bastante importante frisar é o cuidado, né? Com a velocidade que às vezes a gente já vai construindo novos arranjos familiares. Por quê? Principalmente, né? Eu falo nesse caso quando a gente tem filhos, e quando a gente não tem filhos, ok, né? Deu certo, não deu, foi uma experiência, a gente curtiu, valeu a pena, tá ok, beleza, tudo certo. A gente é adulto, a gente se resolve. Agora, quando a gente é criança, quando tem criança envolvida, né? E aí a gente de cara já vai lá, já apresenta, já envolve, né? E aí às vezes essa criança já começa a chamar aquela pessoa de pai ou de mãe. E aí, daqui a pouco, acontece a ruptura. Aquele, né, era um relacionamento, né, muito novinho e tal, e realmente ele não ia, às vezes, perdurar por muito tempo e rompeu. Opa, mais uma ruptura na vida daquela criança. Já teve a ruptura inicial lá, do pai e a mãe. Aí agora eu estava me apegando ao João ou a Maria e tal, e mais uma ruptura. Então a gente tem esse cuidado, esse feeling, né? Ver se realmente esse relacionamento ele vai engrenar, ver se realmente essa pessoa também vai assumir uma função, não de pai substituto, né? Ou de mãe substituta, mas uma função de uma pessoa que venha para agregar também na vida daquela criança ou daquele adolescente. Por quê? Porque eu não tenho como deixar de ser pai e mãe. Eu vou ser sempre pai e mãe. E aí, assim, essa pessoa que está entrando na minha vida, ela vai, de fato, né, junto comigo, me acompanhar nessa caminhada, né? Ela tem, né, habilidades, né, para lidar com essa criança ou com o seu adolescente. Ah, não tem, Regina, nem eu, né, tô aprendendo, beleza, mas ela está disposta a aprender, né, a entender o teu filho, a entender as regras da casa de vocês, para não interferir também na rotina, para não interferir na educação, né, que tu estava construindo ali, para não interferir na relação, né, um exemplo, né, eu tô casada, e aí a gente separa, e aí eu encontrei um namorado, e aí o
meu ex-marido começa a interferir na relação, né? E começa a dizer lá quando o meu filho vai na casa dele, olha, o namorado da tua mãe lá, ó, ele não é bacana, fica de olho. Ou, o que eles estão fazendo? Eles compram muita coisa, eles saem, eles falam de mim, começar a usar a criança como informante, né? Usar a criança, né? Isso é usar, né? E aí a criança fica naquela sinuca de bico. Será que eu falo? Será que eu não falo? E aí fica insistindo, e às vezes vem a avó também, e vem o tio, e começa a cercar aquela criança ou aquele adolescente, e coloca aquela situação, e aquilo gera um estresse muito grande. E aí, daqui a pouco, não sabe por que aquela criança não quer mais ir lá na casa daquele vô, daquela avó, daquele tio, daquele pai ou daquela mãe. Porque ela não se sente mais pertencente. Ela sente que ela só vai para lá para levar informação. Porque quando ela sai de casa, ela quer ir lá porque ela quer ficar com o pai, ela quer ficar com a mãe, ela quer ficar com o vô. E aí, assim, de repente, não tem acolhimento, não tem o objetivo de fato, né, que é ir lá e se divertir, ficar com aquelas pessoas que eu gosto, mas eu passo a ser um informante, né, e aí aquela criança ou aquele adolescente começa a não se sentir bem e confortável, né, naquele lugar, e aí começa a vir aquela questão de ela não quer mais ir para lá, ele não quer mais ir para lá. E outra coisa também, os pais que estiverem me ouvindo, né, tudo bem, eu acho super válido a gente reconstruir a nossa vida, a gente buscar para um relacionamento, às vezes, num segundo momento saudável, às vezes o primeiro não foi mesmo, né? E buscar para um relacionamento saudável, reconstruir a sua vida. Mas entenda, o filho vai ser sempre o filho. Então, o que eu vou precisar é aprender a organizar a minha vida e o meu tempo para que tenha espaço para todas as pessoas da minha família, inclusive o meu filho, que é parte, né, de mim, e que hoje agora eu estou num novo relacionamento, mas o meu filho, ele continua sendo também a minha família. Né? Porque o que acontece, Bia, muitas vezes, é que muitos adolescentes ou muitas crianças, né, se queixam, é que agora o meu pai tem uma nova esposa e aí ele não dá mais bola para mim. Agora minha mãe tem um novo esposo, eles não dão bola para mim. Então, assim, Regina, mas como é que eu vou saber que a criança adolescente está falando isso? É mãe, é birra, é isso, é aquilo. É só parar para se perceber. Como é que está sendo o meu comportamento? Eu realmente estou conseguindo administrar, né, dar atenção para o meu filho, dar atenção para o meu namorado, para minha namorada, para minha nova esposa, ou para os filhos dela, ou para os filhos deles, que agora veio também. Como é que eu estou fazendo isso? Eu estou deixando um tempinho para, de repente, assim, ficar só eu e ele, ou eu e ela, minha filha, né? Porque, afinal de contas, ela está indo para ali, ou ele está indo para ali por causa de mim, olha só. Então, assim, como é que eu estou administrando isso? Bia, isso é fundamental para que as crianças consigam continuar se sentindo seguras e com vontade de frequentar os dois lugares, tanto a família do pai quanto a família da mãe. Perfeito, perfeito. Regina, infelizmente o nosso bate-papo está indo para a reta final. Eu quero agradecer imensamente a sua participação, disponibilidade em estar aqui ajudando a gente a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E quero te pedir agora para deixar os seus contatos, redes sociais, enfim, para quem tiver interesse que possa também entrar em contato contigo e quem sabe continuar essa conversa. Muito obrigada, né, por trazer esse assunto, dar espaço para esse assunto, né, porque essa é a realidade de muitas famílias brasileiras, né, e te dizer que as minhas redes sociais, né, o Instagram é @reginapsique, Facebook Regina Rabelo, e o meu contato, né, o WhatsApp é 98860 9056. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, né? Enfim, eu fico também à disposição, porque conhecimento é para ser compartilhado, né? E a gente está aí
é para a gente se ajudar e para a gente caminhar junto, né, para que a gente possa ter mais saúde mental, mais qualidade de vida e que os casos de alienação parental, né, vão diminuindo pela consciência que os pais passem a ter sobre eles próprios e a responsabilidade deles na vida dos filhos. Perfeito. Essa, então, é a psicóloga Regina Rabelo, que nos ajudou no programa de hoje a entender um pouquinho mais sobre a alienação parental. E antes de a gente encerrar o nosso programa, a gente escuta agora, nessa sexta-feira, as dicas da cinéfila e jornalista Ana Dematia no quadro Projetando de hoje. Projetando, uma curadoria dos maiores títulos do cinema. Olá pessoal, aqui quem fala é Ana Dematia e está começando mais um Projetando aqui no programa atual. E hoje a gente vai falar de um filme que está no cinema e é o fim de uma franquia, que é o Jurassic World, O Domínio. Eu e a dona Beatriz, a dona desse programa, vimos no cinema nesse último final de semana e eu resolvi trazê-lo para falar das minhas impressões sobre ele. Ele é o último filme que encerra essa trilogia de 3 filmes que tivemos do Jurassic World e não foi uma conclusão épica para a história. Na realidade, o roteiro foi muito arrastado, demorou muito para chegar no ápice do filme. Na realidade, ele é bem longo, tá? Ele tem 2h30 e tem vários núcleos separados que aí, enfim, chega lá no final, todos esses núcleos se reencontram e aí é ali que tem umas partes que são legais. Esse filme foca, né, numa nova empresa que tenta dominar os dinossauros, mas aí que por fora tem uma imagem mais de boas, mais tranquilinhas, não, que a gente quer cuidar realmente deles e tal. E como no último filme foi trazido a Maisie, a questão da clonagem humana e tudo mais, ela acaba sendo o foco desse filme. A Claire é a nova mãe adotiva dela e eles tentam proteger ela a todo custo, moram numa fazenda afastada e tudo mais. E ela foi o grande foco do filme com essa questão de clonagem e além da empresa. Todos os caminhos se juntam para a chegada de todos os personagens do filme lá na empresa, lá na Itália, onde tem um parque dos dinossauros, não bem um parque, né, mas enfim, tem um espaço para os dinossauros ficarem e tudo mais. E o ponto alto desse filme é que eles trouxeram 3 personagens de Jurassic Park, da primeira trilogia. E então foi muito legal porque foi muito nostálgico. Ele trouxe a Ellie, o Ian e o Alan, todos aqueles personagens que antes eram dos primeiros filmes de novo para essa nova trilogia. Que eles têm um núcleo próprio que depois se junta com todo mundo, que daí sim é a melhor parte. Então, esse filme ele não parece um desfecho, assim, tu até esquece que é um desfecho, porque acontece tanta coisa e ele te deixa muito pilhado, assim, é tipo uma junção de várias coisas, é uma junção de espionagem com milhares de cenas de ação. Na verdade, cada 15 minutos tinha uma explosão de cenas de ação que tu ficava, assim, angustiado, assim. O que, teoricamente, era para deixar o filme mais leve, no sentido de passar o tempo, mas não dava. Eu olhei o relógio várias vezes e eu ficava, meu Deus. E não chegava no ponto final do filme, assim, sabe? Mas outro ponto legal que eu gostei foi que introduziu um novo personagem, que é a Kyla, que é uma piloto que eles acabam conhecendo, enfim, tudo mais. E todos os pontos que ela aparece no filme foram muito bons, assim. Eu gostei muito dela, é uma personagem nova que, enfim, chegou só agora, mas foi muito interessante a introdução dela no filme. Aí, enfim, chega o momento final do filme, a reta final, que daí todos se juntam para sair da ilha, enfim, porque a ilha tá, né, aquela questão de todos os dinossauros estão soltos, eles precisam sair da ilha. E eles conseguem, então essa é a parte final deles correndo dos dinossauros, e os dinossauros tentando ter esse domínio do espaço, brigando entre si, enfim, como a gente já conseguiu ver em outros filmes. Mas ficou um filme muito de enrolação. Um filme muito arrastado, realmente não era um filme bom, eu já tinha lido as críticas antes, e eu concordei, eu não gostei do filme, eu achei ele um pouco demais, assim.
mas trouxe um encerramento para a trilogia. Um encerramento bem entre aspas, né? Porque dá abertura para novos filmes no futuro, né? Então, gente, é isso. Ele está disponível ainda no GNC Cinemas. E, enfim, quem gosta dessa franquia do Jurassic, tanto Park quanto World, e é o final do último filme, então para quem já viu os 2 primeiros, para ver já o encerramento, é que eu tô indicando essa semana, né? Mas não crie expectativas muito altas. Um beijo, gente, até semana que vem. Obrigada, Ana Dematia, pelas dicas do Projetando de hoje. A gente vai ficando por aqui. Quero lembrar você que se perdeu alguma parte desse programa, que teve a participação da doutora Sarita Cardoso lá no início, teve também a conversa com a Regina Rabelo, psicóloga, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre a alienação parental. Não tem problema, é só acessar youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Lá você vai entrar no nosso canal do YouTube e ter ali todas as playlists da nossa programação. É só procurar pelo programa atual, lá você vai ter separadinho tanto pela data quanto pelo nome do programa, né? O tema que a gente tratou. E lá você tem acesso para maratonar, aproveitar esse fim de semana, maratonar todas as nossas edições que estão disponíveis na íntegra no nosso canal no YouTube, tá? A gente vai ficando por aqui, mas não se esqueça que a gente tem um encontro marcado na segunda-feira, tá? Das 10 às 11 horas da noite. A gente se encontra logo menos no resumo do dia. Um ótimo fim de semana. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau. O programa atual de hoje chegou ao fim.